Olá, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Covil das Lobas. Aqui nós vamos falar sobre os mais diversos temas que atravessam essa etapa da vida que nós chamamos de maturidade e que é cheia de desafios, mas também nos oferece muitas possibilidades, como mais clareza sobre quem somos e o que desejamos, além de liberdade para colocar em prática essas novas descobertas. E hoje temos um formato um pouco diferente, porque as minhas colegas Ana Paula e Cléo não estão presentes, estão vivendo novas experiências, como nós falamos no episódio anterior, mas nós temos uma convidada muitíssimo especial, que é a professora Marisa Sanabria. Eu chamo ela de professora, porque ela foi minha professora, e ela nem sabe que ela é minha professora desde antes da pós-graduação em cuidado integral de mulheres maduras, porque eu leio a professora Marisa desde que eu comecei a envelhecer e a pesquisar sobre o envelhecimento em decorrência disso. E eu tenho a primeira edição do livro A Segunda Vida, que está fazendo 10 anos. Professora Marisa, seja muito bem-vinda. Poderia se apresentar rapidinho e nos falar um pouquinho de com como é que está tão atual esse livro A Segunda Vida? Bom dia, Adriana. Muito obrigada pelo convite. Então, bom, eu sou psicóloga, eu sou mestre em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou especialista em antropologia da mulher. Bom, eu de vez em quando escrevo livros. Então, bom, o livro A Segunda Vida é um livro que está fazendo 10 anos, mas que eu acho que ele está muitíssimo atual. De fato, é um livro que continua sendo solicitado e, como diz a minha editora, é um livro de cauda longa. Eu nem sabia que esse conceito existia em se tratando de livros, né? Os livros de cauda longa são aqueles que têm uma vida, né? Que vai além do momento do lançamento ou da primeira edição e todas essas coisas. Este livro está em Portugal, este livro está em e-book, enfim, ele tem uma trajetória pessoal, né? E eu pensei na segunda vida porque existe para todas nós mulheres uma primeira vida, né? Que é a vida institucional, que é a vida do que nós temos que fazer como mães, como esposas, como trabalhadoras, como filhas, enfim, há um repertório, né? Que nos impõe, de alguma maneira, institucionalmente, o que nós temos que fazer, né? E em algum momento, eu acho que a segunda vida aparece depois que eu termino todas essas tarefas, ou essas tarefas estão encaminhadas, digamos. Meus filhos são adultos, meus pais podem não estar presentes, enfim. Eu estou próxima da aposentadoria, repensando que outras coisas vou fazer. E a segunda vida é um momento de decisões. Eu acho que se eu pudesse falar o que marca a segunda vida, é um momento de decisões pessoais. O que não faz mais sentido, o que eu vou escolher, o que não faz parte de quem eu sou hoje, e de alguma maneira aparece como essas escolhas na metade da vida, elas são um pouco irreversíveis, né? Eu não posso, aos 60 ou aos 70 anos, resolver que poder posso. Eu tive na universidade, eu sou professora universitária há 40 anos, eu tive alunas de 60 e 70 anos e alunos na faculdade de psicologia, né? Então, poder posso definitivamente, né? Mas há algumas coisas que não, que são irreversíveis. Bom, eu não posso ser mãe aos 70 anos, por muito que eu possa ter esse desejo, né? Então, eu acho que há um repertório, existe a construção e a possibilidade de criar um repertório novo. E isso é muito interessante, sempre e quando
eu tenha consciência dessa liberdade pessoal. Porque eu posso achar que, que terrível, queria fazer tal coisa, como errei no transcurso da minha vida, como tomei decisões. Bom, é um mau lugar. Sem dúvida, é um mau lugar, né? Todos nós temos descaminhos, vicissitudes, equívocos. Isso faz parte do pacote da vida. E eu vou ter que me reconciliar, né? Porque se eu luto, né, eu vou correr o risco de me tornar amarga, né? Se eu luto, aquilo que eu fiz errado, como eu não percebi, e é alguma coisa que eu escuto no consultório, né? Ai, Marisa, mas como? Eu tomei uma decisão errada. Sim, você tomou uma decisão errada quando tinha 35 anos, tá tudo bem, né? Era o que era possível e era de alguma maneira a consciência que eu tinha e o entendimento que eu tinha da vida, dos fatos, das escolhas, né? Bem, você não pode se castigar aos 65 da decisão que você tomou aos 35, porque você vai viver infeliz. No mínimo, você vai viver infeliz. Então, eu acho que a segunda vida também um dos traços é a reconciliação, né? A reconciliação com as decisões que tomei, com as coisas que não sempre saíram como eu esperava ou eu pretendia. E então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É, quem eu sou daqui para frente. E eu acho que outra coisa que eu escuto no consultório, às vezes nos grupos de mulheres, mas eu não sou quem eu, não sei quem eu sou agora, né? Não sei quem eu sou agora. Não me Que bom, reconheço porque mais, né. não me conheço mais. Então, eu não me conheço mais, né? E eu às vezes falo com minhas alunas, há uma letra de tango muito interessante. Eu não sou fã do tango, acho que é um repertório, mas é uma letra interessante que diz: Eu não sou tua Margarida, agora eu chamo Margot, né? E acho interessante porque marca um antes e um depois, né? A Margarita era aquela mulher cordata e, enfim, que aceitava, que silenciava, né? E a Margot é outra protagonista, né? Que fala o que quer, que coloca limites. E eu entendi essa letra muito depois, já na vida adulta e já, né? Então, acho interessante. Então, quem eu sou hoje, né? Quem eu sou hoje e, sobretudo, que limites eu coloco, né? E que escolhas eu faço? E que escolhas eu faço e estou disposta a sustentar? Essa que é uma questão, né? Porque as escolhas, claro, quando nós escolhemos, nós vamos ter que sustentar alguma coisa. Não, não, não tem essa, escolhi e agora vou para a praia beber água de coco. Não é bem assim, né? Então, o que eu sustento a partir desse momento e dessa consciência, né? Bom, eu posso viver minha maturidade cobrando dos demais. Isso também é um caminho, né? Ai, você não me visita, ai, você não me reconhece, ai, eu fiz tudo por você, eu que te eduquei, eu que. Bem, os filhos não nos devem nada. Ponto. Os filhos não nos devem nada. Isso é uma narrativa patriarcal, religiosa, né? Os filhos devem ao pai e à mãe. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Fizemos porque isso era o que nos cabia, né? Então, educamos nossos filhos porque isso era o que nos cabia. E o melhor que pode acontecer é que nossos filhos sejam adultos, independentes, construindo sua história. Então,
isso é interessante, porque aí meus filhos se transformam em interlocutores, né? E eu acho que isso é um movimento importante. Não são aqueles que têm que me reconhecer, não sei o quê, né? Acho que são aqueles que se transformam em adultos livres, né? Responsáveis, claro, e livres, né? E é interessante, Adriana, porque não sempre isso nos dá alegria, né? Tem mulheres na maturidade que querem filhos dependentes, né? É um mau lugar, né? Para ambos, para os pais e para os filhos. Para ambos, é um mau lugar. Uma coisa que eu tenho observado com bastante frequência, principalmente entre mulheres que estão adentrando a maturidade, é essa frase: "Não me reconheço mais", como uma perda, principalmente em relação aos primeiros sintomas da perimenopausa, que geram algumas questões emocionais. E, na verdade, isso não é necessariamente uma perda, é uma transição de vida, a gente não se reconhece mais, porque nós não somos mais a mesma. A Margot e a Margarida, nós estamos mudando nessa fase da vida. E é muito difícil aceitar algumas mudanças, como a diminuição na produtividade no sentido que a gente valoriza na sociedade capitalista e patriarcal, que é produzir a riqueza, que é nunca parar de produzir, é não ter tempo de descanso, é não se sentir bem quando nós estamos descansando. Como é que você observa isso na sua clínica? Como é que você observa na vida e como pesquisadora essa dificuldade que a gente tem nessa transição? E se tem algum jeito de nós nos apaziguarmos com essas mudanças, sem essa loucura de ficar procurando, hã, diagnósticos, de procurar uma cura para a mudança, porque é uma transição natural da vida, que vai acontecer, não adianta a gente tentar postergar. E também não tem uma idade cravada. Quando eu escrevi meu primeiro livro, que falava sobre a transição da maturidade, as pessoas me perguntavam muito: "Quando isso acontece? Em que idade isso acontece?". As pessoas têm trajetórias individuais, têm mais ou menos uma faixa ali, e aí eu percebo que as mulheres começam a se sentir muito sozinhas. Como é que você vê isso? Olha, eu acho várias coisas ali. Primeiro, a questão da performance produtiva, né? Então, nós temos que fazer acontecer, nananã, e acho que há ali uma exclusão, né? Civilizatoriamente, ou, enfim, a modernidade nos exclui, né? Se você não está ligada, calibrada em tudo o que está acontecendo e em todo, eh, enfim, em tudo que a sociedade nos solicita, você está fora, tá? E há um medo, né? Há um medo, a exclusão nos produz medo. Eu falo no livro, a menopausa se transforma em medo-pausa, tá? Há um medo, né? E o que que vai acontecer comigo agora? Tá? E aí, quando eu não me reconheço como aquela produtiva, tá, fantástica e todas essas coisas, eu penso, e agora? Qual que é minha identidade? Porque nós temos que pensar que no mundo da produção, a produção constrói a identidade de quem nós somos. Quando eu pergunto: "E quem sou eu agora?", eu era médica, eu era engenheira, e fazia e acontecia, e trabalhava 70 horas por dia, e de repente meu corpo não me permite mais isso. Eu fico cansada, eu fico fatigada, eu preciso de maiores espaços de descanso, né? E começa esse estranhamento, um estranhamento identitário, porque eu construí minha identidade em cima dessa trabalhadora produtiva que eu fui durante 40 anos.
E aí, quando eu digo, ai, hoje eu me sinto tão cansada, eu estou achando que eu vou ficar aqui no sofá bordando. Há um estremecimento de tudo isso. Mas como? Bem, eu acho várias coisas. Primeiro, isso é gradual, tá? E eu tenho que ir reconhecendo, não colocar para debaixo do tapete e me obrigar a trabalhar 70 horas por dia. Não só tenho que ir reconhecendo, tenho que ir me adequando, tá? Então, tudo bem. Às quartas à tarde eu não vou trabalhar. Olha que bárbaro. Como é que fica bom? Não é? Como é que fica bom? Às quartas à tarde não vou trabalhar. Os fins de semana vou trabalhar um e vou descansar três. Né? Então, eu tenho, por isso eu falo muito a que se preparar. Tá? Eu não tenho como falar assim, amanhã feche, não trabalho mais, porque nem é interessante, porque pode ser uma ruptura que me desestruture muito e, sobretudo, que me entristeça muito. Né? Que é um sentimento que falamos pouco na maturidade, né? Um certo entristecimento ou uma certa melancolia, né? Então, se eu digo, amanhã não faço mais nada, não, é uma violência, mas eu se posso falar, olha, tal dia eu não vou trabalhar, à tarde e tal eu vou deixar livre para ir no cinema, eu vou ter que ir adequando, reconfigurando, tá? Uhum. Mas isso com consciência. Né? E uma coisa que você diz, e eu acho fundamental, como nós medicalizamos, sobretudo as mulheres e as crianças. Né? Eu fui conselheira no Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, 2 mandatos, e nós tínhamos naquela época um projeto grande que tratava da questão da medicalização. E quem se medicaliza? As crianças e as mulheres, né? Medicalizamos as mulheres, né? Eu estou um pouco entristecida, eu queria ficar em casa e pensar, escutar uma música e pensar, meu Deus, será que você está deprimida? Eu vou te dar não sei o quê, toma não sei o quê, né? E aí, claro, há um sentimento da mulher que fala assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou deprimida mesmo? E será que agora o que vai acontecer? Né? Então, eu acho que esse movimento tem que ser feito com uma certa suavidade e gentileza. Né? Então, o que eu vou incluir? Por exemplo, eu vou incluir atividade física diária. Não é? Sim, mas não é porque eu queira ser uma sereia. Não, é porque eu quero tomar banho sozinha, até o máximo que eu conseguir, né? Então, sim, sim, eu sou uma senhora de 70 anos que faz atividade física de segunda a segunda. Uhum. Sim, porque isso me dá mobilidade, porque isso me dá a possibilidade de pegar um avião, né? Essas coisas, né? Então, eu acho que nós vamos a ter que ir incluindo coisas que vão a se tornar hábitos novos. Então, quando eu digo eu não me reconheço, eu vou ter que ir incluindo novos hábitos, com certeza. Tá? E será, Marisa, que também descobrindo novos desejos e novos sonhos, porque na primeira metade da vida, os nossos desejos e os nossos sonhos, o nosso comportamento, enfim, tudo é muito modulado pela pelo que os outros esperam da gente, porque nós queremos ser aceitas, e pelo que a gente gostaria de ser. Então é muito baseado no fora. E aí nessa segunda metade, a gente naturalmente, acredito eu, que nós tendemos a começar a olhar mais para nós. E aí vem esse estranhamento do não me reconheço mais, porque não é mais aquela mulher voltada somente para o externo.
mas também gera essa preocupação. E agora, por onde que eu começo? Será que redescobrir os seus reais desejos e sonhos, os da mulher de hoje, que podem ser os mesmos, podem ser reconfigurados ou podem ser diferentes da primeira metade da vida, Sim, porque nós estamos muito vivas. sim, Graças a Deus estamos envelhecendo para isso, para viver tanto mais tempo e cada vez mais os avanços da medicina nos dão mais longevidade, então ficar parada no começo da segunda metade, nessas questões de não me reconheço mais, pode ser uma grande perda de tempo, né. sí, sí, puede ser una pérdida de tiempo, puede ser un entristecimento, pode ser um ressentimento, e eu acho que há que ter cuidado sobre isso, porque é um dos sentimentos da maturidade, né? Então, e agora eu fiquei muito ocupada, sem me escutar, e agora eu vou me escutar. Então, agora eu vou escutar que eu tenho um casamento de 30 anos que nunca funcionou. E isso pode ser assustador. Isso pode ser, né? Ai, como eu não tomei essa decisão de me divorciar antes, né? E aí eu começo a me cobrar, me julgar, enfim, né? Não, olha, o que que nós temos aqui sobre a mesa? Bom, o que nós temos sobre a mesa é um vínculo de afeto que nunca foi bom para mim, por exemplo, né? E claro, e eu estava distraída criando os filhos, nananã, trabalhando muito, e então, pois essas distrações acabaram, né? Então, eu agora vou ter que saber para onde eu me dirijo, né? E para onde eu me dirijo, não sempre tem que ter rupturas dramáticas. E aí pus o pé, porque eu sempre digo que uma mulher na menopausa, quando resolve tomar decisões, a gente tem que ter muito cuidado e muito respeito, né? Porque ela é capaz de tomar decisões assim, drásticas e radicais, né? Bem, eu acho que tudo bem se você sustenta decisões drásticas e radicais, né? E se está difícil, vamos pôr um pé atrás do outro, né? E ir fazendo aos poucos o que é possível, né? É uma coisa que eu acho importante, Adriana, não existem modelos de envelhecimento, tá? E o envelhecimento tem a ver com minha história, tá? E com as decisões que eu tomei. E eu vou envelhecer como eu vivi. Isso é muito importante. Então, se eu tive uma vida de distrações, de tragédias econômicas, de desencontros afetivos, de dramas profissionais, eu vou chegar lá com essa conta. E eu vou ter que me haver, né, com como eu vou, digamos, como eu vou reestruturar essa minha vida agora. Por isso eu acho, e é muito importante, que o envelhecimento seja uma construção. Eu tenho que me preparar, assim como eu me preparo e paro de comer açúcar e glúten, né? Isso não quer dizer que amanhã eu vou e como um pedaço de bolo de chocolate, porque as coisas não são assim. Mas eu também tenho que me preparar e pensar, tá bem, e então agora aos 60 ou aos 70, né? Que eu vou fazer? O que eu quero continuar fazendo? O que eu não quero mais? O que eu não faz sentido? Que eu posso transformar, né? Que pode virar outra coisa? Porque eu também escuto as mulheres competentes, interessantes, mas essa eu não quero mais ser a professora que eu fui. E eu falei assim, querida, mas assim, por que que a gente teria que tirar na lata do lixo a sua experiência?
por que a gente não pode reformulá-la? Por que a gente não pode usar o que você já sabe e dar outro formato, outra, enfim, aí a sua criatividade, né? Porque essa radicalidade, assim, então eu não vou ser mais médica. Briguei com a medicina, então não vou ser mais médica, porque, né? Agora eu vou ser xamã na montanha. Eu falo, tudo certo, se você acha que essa é. ah, mas assim, você não pode ser a xamã na montanha que atende as mulheres da comunidade? Não pode ser um plano B também? Então, assim, cada uma de nós vai ter que encontrar seu plano B. Não existe uma fórmula. Seu plano B, a partir de quem você foi e de quem você quer ser agora. Tá? Mas a partir de você, não a partir do que o geriatra me diz o que eu tenho que fazer. Nada contra o geriatra. Se eu tenho a minha, que amo muito. Não, nada contra. Né? Mas, às vezes eu falo com a minha assim, "Ô, Márcia, me larga. Me larga, me larga por um tempo, eu vou fazer outras coisas, não é? Porque, não, porque aí o colesterol, o outro, não, sarcopenia. E então nós temos um repertório também das catástrofes que podem nos acontecer. Olha todas as catástrofes que podem nos acontecer também. E acho que há uma realidade incontestável, né? Pelo menos para nós, as mulheres, vivemos mais e vamos a viver mais. Então, esse é um fato. Então, eu tenho que saber como quero viver, em que condições, qual que é o dinheirinho que eu tenho, não é? Porque eu vou ter vacinas caras, sim, eu vou ter remédios caros, sim. Claro, eu vou envelhecer, mas isso também é uma factualidade. E é um fato que nós vivemos em um país com muita precariedade de políticas de envelhecimento. Isso também é um fato. Então, a vacina do herpes zoster, eu que vou ter que me pagar a vacina. Eu vou ter que pagar a vacina. A vacina de não sei o quê, do cálcio para. Sim, é caríssima. Eu vou ter que pagar. Né? Então, esse também é um fato, né? Nós vivemos no Brasil, um Brasil que ainda faz de conta que é jovem. Nós não somos aquele país jovem. Nós envelhecemos, e as estatísticas estão aí, envelhecemos de uma maneira monumental, gigantesca. Envelhecemos diretamente proporcional ao país que somos. Tá? Então, envelhecemos muito com situações bastante dramáticas. Por exemplo, as últimas pesquisas da Fiocruz, né, sobre envelhecimento nos dizem que quando um idoso morre, até 3 pessoas entram para a linha da pobreza, porque a família vivia da aposentadoria desse idoso. Então, essas coisas, nós não podemos olhar para o outro lado e fazer de conta que não acontecem conosco, porque é a realidade contundente que nós enfrentamos, né? Então, essa é outra questão, né, Adriana? Envelhecemos. Brasil é um país moderno. Isso também é importante que se diga. Então, rapidamente nos adaptamos, né? Às novas tecnologias, às novas medicações, às novas, né? Então, nesse sentido, nós somos muito rápidos e muito modernos na adaptação a tudo isso, mas deixamos muita gente de fora que não vai poder pagar, que não vai poder
prometer que não vai poder, né, exercer esse envelhecimento com escolhas. E outra coisa muito importante, nessa pesquisa também se fala das idosas chefes de família, né. Hoje nós no Brasil temos um contingente importante, significativo, de idosas chefes de família, né. Então, com filhos desempregados, que cuidam dos netos, o que é uma carga bastante importante para os 60, os 70, os 80 anos, né. Então, nós temos que pensar também que não sempre temos a possibilidade de escolher nosso envelhecimento. Escolher nosso envelhecimento é uma coisa fantástica, mas nós também vivemos num país que muitas mulheres não podem escolher seu envelhecimento. Ou tem que seguir trabalhando, ou tem que seguir ajudando os filhos ou os netos, o que for, né? Então, eu acho que esse é um dado que nós temos que ter presentes e presentes com um olhar de atenção, entendendo o privilégio que nós temos de poder escolher, né. E escolher em vários aspectos, né, Sim, escolher em relação à saúde, em relação ao aspecto financeiro, que é muito importante a gente se preparar para todos esses anos que ainda virão pela frente, que tem ou vão ter outros custos, e se preparar emocionalmente da vida que eu quero ter. E isso a gente começa a se preparar na juventude, né, Marisa? Não sim, é quando a gente chega nos 60 que a gente vai virar uma chave e diz: "Nossa, como eu quero envelhecer agora". Como você falou, a gente envelhece da forma como a gente vive. Então é uma escolha, são escolhas que a gente faz desde muito cedo. sim, E mas nunca é tarde para pensar. Se chegou no momento que já não pensou nisso antes, sempre é tempo de a gente sim. começar. E como é que você vê e como é que você sugere que a gente comece a tomar essas decisões, de que ponto partir? Aham. Sim, eu acho que sempre há tempo, sabe, Adriana? Isso é importante, porque senão há digamos, há uma desolação, né? Um sentimento de desolação. Ai, agora, não fiz isso antes e agora, de fragilidade, de vulnerabilidade. Não, sempre é possível. E sempre é possível na minha medida, né? Ah, sim, então eu vou olhar as questões de aposentadoria, ou eu vou olhar não sei o quê, ou eu vou, né? Sim, absolutamente é possível. Dentro do que me cabe, né? O outro dia uma paciente minha falava comigo assim, não, mas eu a Paris não tenho condições de ir, mas eu tenho condições de ir na Savassi tomar um café no fim de tarde, né? Então, isso também é importante, né? Quais sonhos cabem na minha realidade hoje? Tá? Que é o que cabe, né? E acho que isso é interessante, porque aí eu me reconcilio com aquilo que me cabe, com aquilo que é possível, né? E aproveito isso e está tudo bem, né? Eu acho que a ideia e a sensação de contentamento é uma sensação que tem que nos acompanhar na maturidade. Porque se eu me comparo com o idoso que está na praia de Ibiza, bom, é, né? Então, agora, se eu falo assim, olha que coisa, né? Eu tinha vontade de ir e tomar um café, depois como um pedacinho de bolo, as coisas normais. Eu acho que a maturidade precisa ter uma certa elegância de procedimentos, sabe? Uma certa elegância de procedimentos, né? Que é alguma coisa que esquecemos, né? Sobretudo porque temos uma pressão de sermos idosos que vão a Paris, se jogam de paraquedas, né? Se candidatam a prêmio Nobel, aquela coisa, enfim, performática, né?
que é uma pressão também, né, e que é também uma exclusão e uma forma de etarismo, né, é uma exclusão, é um etarismo, assim, fantasiado de, enfim, eu vou ser uma idosa, que desfile nas passarelas. Ah, bom, mas eu não quero. Eu não quero. Olha, o que eu quero é ter as quartas à tarde, que é o dia que eu escolhi, para tomar um café, ir no teatro. Tudo bem, eu não quero ser uma idosa performática, né? Eu quero continuar dando aula e fazendo meu trabalho, porque faz parte da minha vida, das escolhas que eu fiz. Tá? Então, e quero fazê-lo na minha medida, tá? Na minha medida. Tá? Quero dar 700 palestras, na minha medida, e a medida é essa, e então está tudo bem, né? Você comentou, Marisa, e tudo isso que você falou agora reforça muito a questão de a segunda metade é uma época da vida para fazer escolhas e Sim. para tomar decisões. E eu gosto muito de uma parte do seu trabalho específica, que é a simbologia. Utilizar os símbolos para conversar, digamos assim, com o nosso inconsciente. E um símbolo, um arquétipo, na verdade, que você trabalha muito é Lilith, que é a colocação de limites. E essa é uma grande dificuldade das mulheres, porque na primeira vida nós somos condicionadas, somos socializadas a estar sempre disponíveis, a cuidar, a preferencialmente até antever as necessidades dos outros para atendê-las. Então, esse é o nosso papel na primeira vida. Na segunda, para acessar todas essas possibilidades que a gente tem para viver e reconhecer os nossos desejos, os nossos sonhos, reconfigurar, vivê-los, a gente vai ter que colocar alguns limites, com base em tudo o que a gente viveu na primeira vida. Como é que Lilith atua na nossa segunda vida? Lilith é um arquétipo da maturidade, né? De fato, ele está no meu livro, A Segunda Vida, porque naquela época eu pesquisava muito Lilith, né? E é um arquétipo da maturidade. Lilith coloca limite, Lilith fala que não, Adão se retira, vai para o deserto, né? E a Bárbara Blacoutu, que é era uma psiquiatra junguiana, né? Dizia que Lilith era o arquétipo da segunda da maturidade, né? Porque, digamos que a tradição olha Lilith como aquela mulher sedutora. Bem, mas, na verdade, Lilith fala que não, né? A expectativa do outro, né? E, e colocar limites sem culpa. Eu acho que a grande questão das nossas mulheres é colocar limites sem culpa, porque eu escuto muito isso. Tá? Ai, Marisa, porque era para ficar com meus netos e eu tinha um compromisso e falei que não. Mas eu quase morri de culpa, eu não sei o quê. Pois é um treinamento, sabia? É um aprendizado e um treinamento, porque a culpa é um sentimento feminino, né? Dificilmente um homem sente culpa, tá? Dificilmente. Mas a mulher sim. A culpa é um sentimento feminino. E alguém fala assim: ah, mas você está muito egoísta. Eu lembro que uma paciente minha chega e fala assim: sim, porque então me falaram que você está muito egoísta. E eu falei com ela assim: aqui, o egoísmo faz muito bem para a pele. Né? Faz muito bem para a pele. Você está ótima. Você está ótima. Não é? Nós não falamos isso para um homem. Você está muito egoísta. Nós falamos isso para as mulheres. Ah, você não vai fazer, não vai acontecer. Você está muito egoísta, pensando só em você. Sim, olha como é que minha pele fica bem. Quando eu penso só em mim, não é? Uhum. Então, A gente tem que cultivar um pouco desse egoísmo, né.
principalmente quando a gente quer delimitar por onde que nós queremos transitar nessa vida, sem ter as necessidades e os desejos do outro como protagonistas das nossas Sim, narrativas, não é? sim, sim. É que, na verdade, essa história de eu me colocar como protagonista é alguma coisa que não nos é ensinado, né? Não é ensinado às mulheres serem protagonistas. Desde muito pequenas, o que nós falamos para uma menina? Nós falamos assim: coloca o vestidinho não sei o quê e caminha para eu te ver. Nós não falamos isso para um menino. Para um menino falamos assim, vai jogar bola, vai não sei o quê, vai fazer e acontecer. Para a menina, não. Né? Então, quando nós falamos, caminha aí para eu te ver, nós estamos ensinando que o olhar do outro é fundamental e ele me configura como sujeito. Então, quando eu não tenho o olhar do outro, eu não existo, que é alguma coisa que se diz na maturidade. Eu sou invisível. E eu falo assim, invisível para quem? Invisível para quem? Porque eu não sou invisível. Eu faço meus programas, faço o que eu gosto, vou passear não sei aonde. Invisível para quem? Né? E acontece uma Então, coisa semelhante em relação a projetos de vida. sim, Ao homem, desde a infância, é incentivado que vá, que faça as coisas. É só olhar num parquinho de diversões a diferença de tratamento entre meninos e meninas. Os meninos são incentivados a ir, a menina não. Não, faz isso, você vai se machucar, vai sujar a tua roupa, vai desarrumar o teu cabelo. Então é como se aos homens fosse dado o direito de projetos de vida além da família, e a mulher ficaria restrita àqueles projetos no âmbito familiar. sim, E chega nesse momento na segunda vida em que esse projeto familiar muitas vezes já chegou num estágio estável, e abre-se a possibilidade de outros projetos de vida. E aí elas ficam meio perdidas de o que que eu posso fazer agora? Porque a gente está cheia de vida, cheia de energia e tem muito o que fazer pela frente. E você, para mim, é um grande exemplo, porque você está sempre fazendo outras coisas, está sempre iniciando coisas novas. E é tão difícil assim mesmo, Marisa? tão difícil. O que é tão difícil? O que seria tão difícil? A gente enxergar novos projetos de vida a partir dessa segunda metade. Não, não, não acho que é tão difícil. Acho que nós não somos treinadas ou educadas ou incentivadas a isso. Não, não acho difícil. Não acho difícil de nenhuma maneira, né? E, e é interessante porque alguns grupos que eu frequento com mulheres já na maturidade, por exemplo, nós temos um grupo donde tem geriatras, psiquiatras, mulheres que discutem sobre a maturidade, elas começam coisas novas, né? Não, não acho difícil, acho que também há uma questão, a gente internamente não se autoriza. Não se autoriza. Ah, mas na minha idade vou começar a fazer isso. Ah, mas na minha idade vou começar a fazer aquilo. Acho que aí há alguma questão que tem a ver com o rigor e a crítica que nós temos conosco. Né? Então, nós não nos autorizamos. Né? Uhum. Nós não nos Inclusive, autorizamos. eu queria que você fizesse o convite para as nossas ouvintes para mais uma empreitada que você está fazendo, que vai ser uma oficina linda sobre a segunda vida para as mulheres que se interessarem. Conta um pouquinho mais. Sim, quando você diz a questão do simbólico, eu entendi e falo nos meus livros, e por isso eu fiz o livro também das deusas maduras, que é para colorir, que
na maturidade, a narrativa lógica cartesiana, e olha que eu sou professora de filosofia, então a narrativa lógica e cartesiana me é muito familiar, né? Não alcança. Não alcança. Né? Então, nós usamos o símbolo como uma maneira de dialogar comigo, tá? E com meu mundo interno. Então, esse projeto que eu comecei há uns 3 ou 4 anos, do Sulcolagem, comecei como aluna, ou seja, comecei primeiro frequentando as oficinas, né, de Sulcolagem, porque o Sulcolagem é uma prática intuitiva, criativa, qualquer pessoa pode fazer, claro que ela tem todos os seus protocolos, mas intuitiva, criativa, você vai colando imagens, você vai conversando a partir de algumas orientações, né? E então eu pensei que é um projeto interessante para falar da maturidade a partir da intuição e a partir da criação, né? E então eu frequentei oficinas e fiz este ano, em maio e junho, terminamos em junho. Primeiro se faz o curso introdutório e agora eu fiz o curso para ser facilitadora, né? A sede é nos Estados Unidos, o grupo mais, digamos, que autoriza. E aqui no Brasil nós temos 4 eh, psicólogas que dão a formação, autorizadas, né, pelo grupo de Sulcolagem. E, bom, eu fiz essa formação e agora, no dia 30 de julho, eu vou fazer uma oficina de Sulcolagem a partir comemorando o livro também, os 10 anos do livro, né? Então, eu estou muito entusiasmada, porque é a partir das imagens, são as imagens que vão conversando comigo, as imagens que eu vou escolhendo e eu vou criando uma narrativa com essas imagens, né? É muito lindo, muito lindo. Eu estou muito entusiasmada, estão todas convidadas. E vamos a ver, é um grupo que tem vagas limitadas, claro, porque é mais intimista, é um tempo mais íntimo a partir dessa construção, né? Mas é Então, online, né? vai ser online, sim, vai ser online. A formação que eu fiz foi online. Existem formações presenciais, mas como as facilitadoras credenciadas estão no Nordeste, né? Fortaleza. Bom, então a gente fez online, né? É, Uhum. e aí um dado interessante, Adriana, Brasil faz parte, Brasil tem 10%, isso eu fiquei sabendo esta semana, configura 10% do Sulcolagem mundial, porque é uma organização mundial, né? Tem em todas as partes do mundo, né? É muito, nós somos muitos, é uma Uhum. grande comunidade, sabe? Uma Quem grande... quiser mais informações, não apenas sobre essa oficina, mas sobre o trabalho da professora Marisa, sobre os livros, eu tenho vários aqui. Sim. Pode procurar no Instagram dela, é @marisa.sanabriab, com um B de bola no final. E Uhum. lá ela traz muitas coisas interessantes. E na bio tem mais informações sobre os livros dela, que eu recomendo absolutamente todos. Sou fã de carteirinha, tô até me cuidando aqui para não dar uma de tiete da Marisa, ser mais uma entrevistadora um pouco mais distante, mas não consigo e nem quero disfarçar a admiração que eu tenho pela Marisa, por todo o conhecimento dela, pela disponibilidade que ela tem de falar com muitas mulheres, seja através das aulas, seja através da Escola de Mulheres, da qual ela faz parte também. Então, procurar. Eu nunca vou deixar de cercar a Marisa e recomendo que todas as ouvintes o façam também, porque ela é uma grande fonte de conhecimento e também de inspiração. Marisa, muitíssimo obrigada por participar aqui do podcast Covil das Lobas. E eu tenho certeza que não vai ser, é a primeira, mas não a última vez. Certo, Adriana, muito obrigada, querida, muito obrigada pela oportunidade. É sempre uma alegria
É sempre uma alegria, eu acho que é uma possibilidade de consciência para nós e para todas as que estão perto de nós, né? Então eu te espero lá, na oficina de sulcolagem, tá? Estarei lá. Também. Muito obrigada pela sua audiência. Voltamos daqui a 15 dias. Um grande beijo. Um beijo.